Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui neste fim de tarde no Clube dos Poetas Vivos. Um clube que eu desejava muito que acontecesse há muito tempo e que tinha sido, enfim, foi sempre sendo adiado por várias razões. E por isso a minha excitação hoje é notória, porque veio do Porto, finalmente, Beatriz Hierro Lopes, poeta e historiadora, e que, enfim, nos agraciou hoje com a sua presença. E estou muito contente que esteja aqui e, mais uma vez, será um fim de tarde de conversa e de leituras e, a dada altura, abriremos a conversa para perguntas, se as houver. Queria também agradecer a presença da Cláudia Semedo e da Leonor Buesco, atrizes e amigas que aceitaram estar aqui hoje a dar voz aos poemas, aos textos da Beatriz e agradecer a vossa presença, obviamente, e esta parceria, mais uma vez, não quero mais dizer, entre a Casa Fernando Pessoa e o Teatro Nacional, que tem sido uma parceria, enfim, muito feliz e duradoura e que seja para continuar. Começava se calhar só por dizer uma muito breve introdução, que a Beatriz tem 2 livros que estão esgotadíssimos, nem eu consegui pôr-lhes a mão, por mais que tenha, enfim, tentado. É Quase Noite, que saiu em 2013 na Averno, e Espartilho, na Dabussy Reluf, em 2015, e que estão esgotados, mas se calhar, enfim, não sabemos o que é que o futuro nos trará e, portanto, talvez possamos em breve voltar a ter esses livros disponíveis ou outros. A Beatriz vai-me dizendo que sim. Portanto, pronto, é isso. Vamos ouvir textos destes 2 livros, vamos conversar sobre o seu universo e sobre uma série de coisas e vamos a isso. Começamos com algumas leituras para dar o tom, digamos assim, e obrigada mais uma vez por estarem aqui. As casas são dos mortos. As casas são dos mortos, de rosto remendado, olhar triste e boca cozida. Encadeadas, fotografo-lhes o interior pela fechadura. Vejo-lhes a escadaria, coluna de velho. Uma radiografia sem peso, sustendo um peso tão antigo como invisível. Morre-se tarde. As artroses nos tornozelos abatendo-as, levando-lhes o rosto ao chão. Um silêncio de lacre que me lembra mãe e filha em Santa Catarina, tocando acordeão a troco de esmola, sem pálpebras, pestanas ou olhos. O rosto mais branco das casas que conheço. Nunca teremos casas como estas, casas tão casas que são os homens e mulheres que lhes imitam a vida. Os mortos são de casa, e nas nossas casas poucos os mortos, que nenhum agente imobiliário conta a história dos ossos. Ao cemitério de casas vazias, plantadas entre as ruas mais estreitas desta cidade, não chega a imagem trágica dos ossários encontrados nas igrejas. São já relicários de madeira, há muito profanados. Abraçá-las-ias a todas, se assim encontrasse mais silêncio do que o dos gatos que nelas se escondem. De pé, encurvadas sobre as pedras da rua de granito tosco, apoiam-se umas nas outras. E se há uma que por incêndio se escapa, todas lhe velam o corpo com o olhar franzido de medo. Entram no mercado. Abusam do letreiro, vende-se ou aluga-se com especial carinho. O resgate de uma orfandade pode ser possível. Dizem-me ao aprumarem-se para o retrato. Se lhes quero ver a planta dos pés ou as palmas das mãos, fogem para a sombra. Não são de se deixar tocar. Delas sou a réplica, nestas tardes em que me faço passar por retratista, sabendo que nunca terei tanto silêncio como elas. Princesa, das fotografias antigas, o que de mais terrível fica é saber-se o fim. O que para eles ainda havia de vir,
o futuro que para nós é um passado longínquo onde firmamos raízes. Saber-lhes a idade pelo rosto e conhecer-lhes o que haviam vivido até ali, o absoluto estranhamento. Gente que enterrou o inesquecível, o mais estimado. Pai, filhos, mãe. Imagino que seja assim desde o início e que só se tenha tudo na medida em que se perde tudo, geração após geração, reinventando doses homeopáticas de alegria. Vejo os pais da minha mãe, e apetece-me bater-lhes à porta de casa, entrar no jardim e dizer: avó, dê-me colo. Experimentar o colo de quem deu colo às 2 mulheres antes de mim. Pedir ao avô: avô, leve-me consigo ao mercado. Só pelas histórias que a minha mãe me conta, que a mãe dela lhe contou. Também eu quero um vestido branco de debute e uma cadeira no jardim. Uma rede para me embalar entre as 2 macieiras na infância da minha mãe, de quando ela ainda usava tranças e o inverno não era tão frio como parece, ao vê-la pequenina sentada ao lado da lareira. Interromper o retrato dos pais dos meus trisavós só para lhes dizer que tenham cuidado com as ruas e evitem os acidentes. Para que ele não morra tão tragicamente e ela não tenha de fazer rendas para 5 filhos. Para que um deles, o meu tio trisavô preferido, não escreva coisas choradas e não tenha essa infinita dor de quem, tendo amado, morrerá sozinho. Ir lá atrás e dizer a essa mulher, sem marido e sem irmãos, que já chega de vestir de negro todos os dias, enquanto os netos brincam às escondidas. Chegar ao passado e dizer à menina das tranças: não chore, nós gostamos tanto de si, e abraçá-la, ocupar o lugar de uma boneca feia que ela agarra e chamá-la ao ouvido: minha princesa. Eau de Rochas. São 8 horas da manhã. Com uma caneta de feltro vermelha, pinta o botão que indica o 3º andar. Ao lado deste, coloca uma fotografia pequena onde mostra o seu rosto. Está velha, e eu nunca hei de conhecer de outra maneira. No elevador azul, todos os botões são brancos, com números gravados a negro, menos este. A empregada do prédio tem ordens dos senhorios para não limpar aquele botão. É vital que assim permaneça. Vejo-o afastar-se de costas viradas para mim e para a minha mãe, enquanto descemos de elevador. Ao voltar, se o dia tiver corrido bem, o botão trará a marca de um dedo. Se não, continuará vermelho vivo, sem dedada, e do outro lado da porta, ela estará à espera. Corcunda, de olhos azuis encovados por detrás de umas lentes que lhe ocupam demasiado espaço no rosto, dirá: boa tarde, menina. Acaso viu o Sr. Fonseca? Acenar-lhe-ei que não com a cabeça e dar-lhe-ei 2 beijos. Direi boa tarde e antes do nome usarei a fórmula que a mãe me ensinou. Senhora, dona. Que dito depressa fica senhor dona. Terei amor por ela. Ao fim de tantos anos, é quase incompreensível entender o que nos juntou. Sim, juntas, eu e a velha do piano, durante quase 10 anos, todos os dias. Bom dia, senhor dona. Bom dia, menina. Cheirava a eau de Rochas. Usava uma clave de sol em ouro como pregadeira. Vestia apenas tons pastel. Fazia ela própria a cama, por se deitar somente em lençóis imaculadamente estendidos, sem uma única ruga. Porque para rugas, dizia, bastava ela. Pintava o botão, explicou-me um dia, para que o marido soubesse qual o andar em que vivia. O plano correra bem por um tempo. Enquanto associava o rosto da mulher àquele botão encarnado, sabia que ao carregar nele, voltava a ela. Mas quando ela deixou de ser casa e rosto, uma coisa sem nome, cessou o pintar o botão vermelho. Como lembraria ele a casa, se esquecera dela? Eau de Rochas, o cheiro perfeito. Também minha mãe o usava. E não sei quanto tempo esperou que meu pai chegasse a casa. Ele, aparecendo todos os dias, e ela, esperando-o todos os dias, sem que algum dia ele tivesse chegado. Como podem 2 mulheres tão distantes esperar pelos maridos, à hora de jantar,
com a mesma saudade e o mesmo perfume. Como pode a loucura pintar de vermelho os botões do elevador e sussurrar ao ouvido a memória do rosto de uma mulher? Como se pode estar e não estar, ser e já não se ser? Como pode o amor saber a pedras e ainda assim o confundirmos com pétalas? Paredes. Tenho paredes frias no interior do peito e uma mão que evita tocá-las. Gavetas plantadas nas minhas costas e umas mãos que se dobram para puxá-las, caso me peçam, caso me exijam. Abre-te. E a minha mão direita, torcendo-se lentamente até à minha sombra, puxando o puxador e... não há nada aqui dentro. As costas guardam nas gavetas apenas o que não vejo. E o que não vejo é o que não existe. Pedaços de inexistências, amontoados novelos de lã, linhas finas, algodão e seda de cores diversas, como os fios que gostaria de ter tido sobre a minha cabeça. Guardo atrás das costas a inexistência de cabelos, tão vermelhos como uma nova cor. A incandescência nunca antes celebrada sobre o rosto de uma mulher. Tenho pelos tornozelos roldanas de cobre que me prendem os nervos. Eu, de pé, com desejos de partir as dobradiças até que se inutilizem as tentativas do passo. Que os meus pulsos são janelas abertas à tempestade, uma boca de vidros cortados rangendo palavras à madrugada, quando as gavetas estão fechadas e as paredes do meu peito são ainda mais frias. Tenho por princípio o horror, a absoluta demissão do eu em objeto. Sou mesa, cadeira, louceiro. Sou esta parte moldada do copo onde pressionas os teus lábios, na pressa de haver sede e de haver horários, na pressa de haver comboios, secretárias e um dia em represa por fechar. E não me importaria de ter um eu bengaleiro, segurando os chapéus com 10 dedos, o rosto de espelho para que fosse lembrada pelas primeiras horas da manhã e pelas últimas horas da noite, facilmente inflamável. Tão simples fosse que ardessem as paredes frias que tenho no meu peito. E sem elas, não mais me crescessem inexistências em lã, linho, algodão, seda. Na impossibilidade de ter um coração em incandescência, deixaram-me apenas vento e chuva no interior dos pulsos. Uma formidável porção de escuridão. Olhos. Falar tão baixo que ninguém ouça. Escrever tão pequeno que ninguém leia. Esvaziar tanto os ouvidos e os olhos que me achem sumida no chão que piso. Meu eu ausente comprando casas de porcelana para minha mãe. Colecionamos casas, pássaros nas molduras e budas mendicantes que nos olham além da ternura bujuda de um candeeiro em latão dourado a que a minha mãe passa o lustre todas as segundas. Não temos casas nem asas. Cristo menino é perneta e dorme na almofadinha de veludo rosado que lhe deram para fazer conjunto na vez das palhas. Não repousa. Olha-nos de olhos bem abertos, de vidro pintado. Nunca pude ter berlindes, pois os adultos tinham medo que os engolisse. Mas eu não engoliria os olhos do menino magoado. Embate na noite a minha alma e é possível que a tenha trocado por olhos vidrados a um Cristo de 2 pernas. Gemer tão baixo que todos ouçam. Falar tão silenciosamente que ninguém possa dormir. Respirar tão pausadamente que até santos acordem e anjos se evadam dos céus. Que outra forma tenho eu de recriar a tua solidão na minha? Cara Beatriz, depois deste texto dá vontade de fazer isso, não é? De deixar assim um silêncio
mas eu sou uma chata e, portanto, vou... Bem, deixa-me primeiro dizer boa tarde a toda a gente. Muito obrigada pelo convite. E pronto, aqui estou. Agora podes começar a fazer-me perguntas. Não, se calhar, enfim, havia muito por onde começar, mas ao lermos estes textos e partilharmos os textos convosco, se calhar começava por uma questão que é, e quero pôr a pergunta de forma assim relativamente livre, para também não afunilar muito, mas são textos com um pendor poético muito forte, mas que formalmente são, enfim, são prosa, não é? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, eu sei, porque fiz o meu trabalho de casa, não é? E sei que tu, enfim, vês a palavra poética como lugar também da grande liberdade, não é? A poesia como lugar da grande liberdade. E eu pergunto-te, sendo a poesia o lugar da grande liberdade, também formal, não é? O que é que te empurra, se calhar é uma palavra forte, mas o que é que te leva a formalmente os textos terem este lugar, ao mesmo tempo tendo um pendor poético tão forte. Um lugar que é um lugar informal, porque eu escrevo de facto em prosa, aliás, eu não lhes chamo poemas, eu chamo-lhes fragmentos. Porque é que eu faço assim? Porque é que escolhi essa forma? É muito fácil, porque não sei a outra. Nunca aprendi. Bem, é assim, se me falares de um poema, naquela estrutura formal do poema, eu nunca escrevi nenhum. Acho que não tenho jeito. E não ia começar agora. Então sempre optei. Eu acho que nós utilizamos a forma que mais nos convém, mais nos satisfaz para passarmos não só as ideias, mas também as emoções que queremos que os outros também sintam. Okay. Eu não conseguiria fazer isso dentro do cânon, dentro da forma do poema. Daí a utilização de fragmentos. Mas, ou seja, quando dizes porque não sei, também é porque achas que há enfim, porque nós sabemos que há muita gente que escreve, enfim, poemas e que essa forma é muito, digamos, volátil, não é? E que se calhar podem também não saber e fazem, não é? Portanto, a minha questão é, tu tens um certo respeito a isso também pela ideia de como se faz essa... Eu posso não saber fazê-los, mas gosto de os ler. e há determinadas coisas quando estás a ler poesia que de facto é poesia formalmente, tudo está correto, que depois quando és confrontada com um poema que a gente pode dizer que foi escrito de uma forma livre, aquilo não é um poema, aquilo é uma prosa de coluna partida, que é diferente, imita a forma do poema, mas não tem a vivacidade de um poema mesmo, é diferente. Há ali uma diferença. E eu prefiro não tentar, porque como não sei, aquilo que faço eu sei o que é que quero dizer, sei o que é que quero escrever, então utilizo a forma em que a coisa não fica assim perneta. Em que se percebe, sem pretenciosismo nenhum. Sim. Percebes da forma que eu acho que é mais direita para o leitor, mais simples. E o facto dos dois livros, tanto os Partilho como É Quase Noite, terem duas partes... são dois dípticos, de certa forma. Já te estás a rir porque deves estar a pensar vou ter que falar nisso. Não. Estou-me a rir porque a resposta é muito curta. Pode ser. Eu quero fazer a pergunta só porque, quer dizer, claro, olhando para... Claro. Não, desculpem, nós temos assim esta maneira de estar as duas porque achamos-nos graça. Sim, gostamos uma da outra. E gostamos uma da outra. Não, quer dizer, o facto de terem duas partes, eu vejo quase como se fosse... há qualquer coisa que tu nos estás a dizer, pronto, isso é evidente, sim. Não é? Da mesma maneira que ao escolheres esta forma, também há qualquer coisa que estás a querer dizer através desta forma e não escolhes outra por alguma razão. Pronto, e tenho curiosidade de saber porquê, porque nos dois temos duas partes muito definidas. Eu sou o autor indigente. Não fui eu que defini isso. Okay. Até te vou ser mais sincera, eu não defini os textos que foram publicados. Okay. Eu não defini o título dos livros. Eu não defini os nada. Os textos não são teus, na verdade. Os textos são meus. Sei. Só o que é que eu faço? Eu escrevo... eu na verdade não sou a Beatriz Enrolada. Tinha graça. Isso era muito eu gosto de dizer assim, eu afinal, sou irmã gêmea. Não, eu tenho uma coisa muito engraçada. Engraçado, não sei, cada maluco com a sua panca, esta é minha. Eu escrevo, e a partir do momento em que escrevo um fragmento, um texto desse, eu abandono, eu esqueço-me deles.
Eu há bocado estava-te a contar, eu realmente esqueço, mas já me aconteceu virem pessoas dizer-me, epá, olha, gostei muito desta frase e não sei o quê, eu fico a olhar para a pessoa e é gira. Depois dizem-me, é tua. E eu fico muito surpreendida e penso, olha que sou-me bem, olha quem diria. Não, eu esqueço-me. E aquilo que me aconteceu, tanto no meu primeiro livro como no segundo, eu tinha blogs. Então, no primeiro, os meus editores fizeram uma coletânea e disseram, olha, a gente gosta destes textos. Olha que porreiro. Agora organiza-os. Eu sou, por isso que eu digo que sou o pior autor do mundo. Os meus editores têm imenso trabalho comigo. E agora o título? Eu sei lá, que título é que vou usar a isso? Não faço a mínima ideia. Ora, diz-me o que é que tu achas. Foi assim com os dois. Tive sorte, eu tive grandes editores, que para além de serem meus amigos... Aliás, quando eles me publicaram os livros ainda não eram meus amigos, depois tornaram-se meus amigos pessoais. Mas tiveram aquele trabalho que é absolutamente extraordinário, não só de escolherem os textos do autor, como andarem atrás do autor a perguntar que divisão é que ele queria, e o autor não sei. Inventaram eles a divisão e ainda me deram sugestões para o título. Por isso que és autor mais desligado que isto. E diz-me uma coisa, quer dizer, tu falaste aí da questão do blog, mantiveste um blog durante muito tempo? Durante uns anos. Chamava-se Ao Longe Todos São Pedras. Que é o nome de um dos textos. Sim. Aliás, mais uma vez, o blog também tem esse título, porque um dia um amigo meu leu esse texto e disse assim, isto era um bom título para o blog. O blog também não tinha título. Eu, por mim, no mundo perfeito, eu nem sequer tinha dado títulos aos fragmentos, era numerá-los só. Sim. E acabou. Eu, por exemplo, aos partilho, tive imensa dificuldade em dar-lhes nomes, que não gosto de dar títulos às coisas. Não, mas tem de ser. Mas isso, eu ia te perguntar, isso é porque tu tens uma certa aversão a caixas e caixinhas e não gosto e de perder categorias. muito tempo a pensar nisso. Aquilo que me interessa é a frase, o que é que eu quero passar, como é que eu quero escrever, o que é que eu estou a sentir e o que é que eu quero que o outro sinta quando lê. O resto parece-me tudo assim pormenores absolutamente desnecessários. Eu tenho poemas preferidos que eu não me recordo dos títulos, nem me lembro em que livro é que está e às vezes não me lembro do autor. Não, o que interessa é o poder da palavra por si. Não o resto, não o floreado que tu arranjas à volta. Tu tens livros de poesia que têm títulos belíssimos. E o livro depois é assim uma coisa que uma pessoa vê, lê e diz assim, pronto, isto é um pão com queijo. Não chega... Olha, nem sequer chega a ser uma francinha. Não, prefiro uma francinha, assim, uma coisa. Então um javali. A Beatriz é do Porto, não é? Daí a francesinha. Não, às vezes nós compramos uma coisa porque tem um título que é chamativo, mas depois o interior não bate. E outras vezes tens livros que são fabulosos e que têm títulos com uma simplicidade estonteante. Pronto, também há o caso em que realmente se consegue o equilíbrio, em que o título é bom, os títulos dos poemas são ótimos, são raros, mas isso acontece. Mas eu queria te perguntar, isto é um bocado aquela pergunta, enfim, clichê, de certa forma, mas porque falaste do blog e porque eu acho que agora ouvimos alguns textos, não é, em que a relação com o passado e com a infância, não é, e com o lugar da família, enfim, são temas que estão muito presentes nos teus fragmentos e não querendo fazer a pergunta como é que começaste a escrever, mas gostava de perceber se a escrita, se calhar é a melhor forma de pôr a coisa, se a escrita vem como resposta a uma necessidade muito grande de dizer coisas. Vou-te dizer o que é que me parece. Sim, vou agora tornar isto um bocado informal, porque isto é mesmo quase uma conversa entre amigas. Eu acabei de falar de javalis. Exato. Às vezes a sensação que me deu e que me dá alerta é que escreveste para escrever coisas e dizer coisas que talvez não tenhas dito em momentos de poder voltar lá atrás e dizer coisas que não disseste. Sim, estás completamente correta. É assim, toda a arte é comunicação. Mas para além disso, e eu acho que a literatura favorece muito isso, especialmente a poesia, é um lugar de não ditos, daquilo que a gente gostaria de ter dito e que das duas uma não dissemos quando tivemos oportunidades ou não saberíamos, não soubemos como é que poderíamos dizê-lo. Mas tirando isso, de facto é assim, tudo aquilo que eu escrevo tem um grande pendor, tem uma grande ligação ao passado. Acho que era o MacLeish que tem uma frase que eu acho fabulosa, que ele diz que o tempo é um espelho onde o passado marcha para encontrar o presente. Eu tenho uma fortíssima ligação ao passado também. Fui para a história, não é? Uma coisa me tinha de puxar para lá. Mas tenho, e à memória familiar, a ideia de não só de continuidade, mas de redenção.
A história redime-se ela própria, muitas vezes. Às vezes de formas muito tortuosas, de formas que nós não estávamos a imaginar. E eu acho isso belo. E é assim, eu pessoalmente também tenho essa atração por aquilo que é belo, a procura do belo. Mesmo naquilo que aparentemente é feio e é doloroso. Pronto, e essa ligação ao passado ajuda-me a ver isso, porque tenho um distanciamento muito grande desses eventos e dessas pessoas e consigo compreendê-las de uma forma diferente. A mesma coisa, por exemplo, tu vais ao museu, estás a ver um quadro, o quadro é muito bonito, mas tu para apreciares um quadro, tu não podes estar em cima dele, tu não podes estar a ver o detalhe. Tu tens de te afastar não sei quantos metros e contemplar. O passado permite isso, permite uma contemplação sobre os outros e sobre ti própria. E nesse sentido é um manancial de informação e de material de escrita. Sim, concordo absolutamente contigo. Aliás, é nessa fase em que estou relativamente também ao teatro. Portanto, acho que é como diz, é a arte, não só a escrita, mas a arte. Gostava de falar, e tu tens todo, obviamente, o direito de não falar sobre isso se não te apetecer, mas estes 2 livros são publicados em 2013 e 2015. E, entretanto, já se passaram uma série de anos e há uma decisão tua de não publicar. Não aconteceu? Não quiseste publicar mais? Olha, depois de 2015 foi um ano muito complicado que eu fiquei desempregada. Depois tive a editora. Já vamos aí, já. Também vamos já aí. Vamos aí. É assim, quando estás a publicar outras pessoas, tu não tens tempo de publicar, tipo, por isso esquece. Não, mas também teve a ver. Eu, quando publiquei estes 2 livros, eu estava a escrever diariamente. E depois, com essas questões todas pessoais, deixei de escrever um texto por dia, escrever uma vez por semana, uma vez por mês, quando tinha tempo, e também tinha paz de espírito. Preciso de uma certa paz de espírito para escrever. Mas pronto, entretanto já voltei, talvez publique para o próximo ano, ainda não sei, porque eu também, uma coisa engraçada, organização, títulos e não sei, isso não me interessa para nada, isso é aquilo que quiserem, mas interessa-me, importa muito a qualidade dos textos. Eu pelo menos gosto de sentir que pode não ser a última bolacha no deserto, que não é, mas é o melhor que eu fui capaz de fazer. Percebes aquela sensação que tu tens, que dizes, pronto, olha, é o melhor que eu fiz. E ainda me falta assim mais algumas coisas para ter assim um conjunto que faça sentido, que realmente tenha uma mensagem forte. Muito bem. Gosto, pode não ser a última bolacha no deserto. Aqui há 2 coisas que retenho, é essa, e tu dizes que vais publicar para o ano, o que, apesar de tudo, torna o Clube dos Poetas Vivos um lugar de uma grande notícia. E sinal que eles ainda estão vivos, não é? Que há alguma vivacidade nisto, pronto, que a coisa não morreu aqui. Exatamente. Sendo que tu não vinhas a Lisboa também há 7 anos, portanto há mais Também, é outra coisa, não vinha desde 2015. Exatamente. 2015 foi assim um ano... Exatamente. Vamos então, se calhar, ouvir mais uns poemas da Beatriz e a seguir vamos a essa editora. Este fragmento, não queres dizer nada? Não, leio e depois tu comentas o que quiseres. Muito bem. Lição para meninas espartilhadas. Não gosto de bailarinas, nem de atrizes, nem de dísticos poéticos, de orelhas furadas, pálpebras escuras e lábios injetados a vermelho em saltos altos. Não gosto de decotes que imitam o ar marítimo, salvando da deriva os olhares noturnos de rapazes mais pequenos do que redondilhas. Daquelas que usam das frases, das palavras, duplicando-lhes os sentidos, abusando tipograficamente desse movimento literário de abre-pernas, que termina tão rapidamente como qualquer ideia por elas sugerida. Não gosto da Alice, nem dessa Clube ideia dos já tão Poetas forçada Vivos. da menina Uma parceria delirante Casa que Fernando segue os Pessoa desconhecidos e até à Teatro porta. Nacional Dona Maria II. Tenham ou não Com pelo Teresa branco Coutinho. e relógio na mão. Não gosto de ouvir versos quase silenciosos em bocas pintadas, ditos com a teatralidade mais empoeirada dos bordéis, que sem os ter conhecido, sei que existiram por existir em mim a memória genética de alguns homens que os frequentaram. E não é que não goste de bordéis, saias curtas, de homens devotos às teorias neurasténicas do Egas Muniz a respeito da vida privada. Mas o que é feito dos bordéis à moda antiga?
das meninas mal comportadas, dos homens que as frequentavam, quando só se insinua uma ideia de desejo, entre parênteses, que, à falta de escrita, assume a aparência de olhares indecorosos e de versos quase silenciosos. Não gosto de mulheres, de raparigas Alice, que poetizam o espectro libertino de um desejo em dísticos líricos que seguem todos os princípios da passarela na medida da anorexia das mãos. E é verdade, se me disseres que não gosto de mulheres sugeridas, como não gosto de redondilhas, de rimas encadeadas, nem de prosa de coluna partida, que se passe por poema. Pois é verdade que há falta de mulheres de quem eu saiba gostar, e aquelas de quem gosto não manuseiam vírgulas, quebram versos, andam de pontas ou suam em público. Nenhuma se chama Alice. Isso é para escapar de mim, pronto. Agora já estou a ver. Beatriz E. Lopes não gosta de mulheres. É uma coisa tremenda. Vamos ouvir bem. Impressões. Há coisas que o meu catecismo não soube explicar. O porquê das Ave-Marias serem maiores do que os Pais Nossos. O porquê de só as mães ensinarem a rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Antes da tabuada chegam as orações. Bendita sois vós entre as mulheres. Aos 5 anos ninguém sabe muito bem o que são mulheres. Rezávamos em coro. Antes de saber que só os condenados ensinam a viver, como as mães a rezar, bendito é o fruto do vosso ventre. Tenho a minha contabilidade em ordem. Por cada justiçado, sentei-me um pouco mais. A reza, pelo contrário, não é coisa que pare. Reza-se pelos mortos. E eu já não sei rezar. Passarei o resto do tempo a dar a notícia. A única diferença é a linguagem. Curta, ríspida. Afinal, a morte dos outros é uma violação da nossa mortalidade. Santa Maria, Mãe de Deus. Dá-se o rótulo da doença e conta-se o tempo passado. Numa simples frase, oração, tudo acaba. E já não falamos mais do sofrimento que vimos. Só o condenado ensina a viver. Abusamos da respiração como de tudo o que é reprovável. Contra a morte, só o excesso é permitido. E quem nisso vê reprovação é porque desconhece o número de palmos de terra em que há de enterrar a história. A história, repito-me, a história que incorporamos na nossa história. A desalma do coveiro cria-nos repugnância que, sem saber, aceitaríamos no lugar da dor. Passados tempos, meses ou anos. Sim, morreu há 2 anos. Digo à pergunta, é impressão minha ou morreu? Quem tem a impressão da morte de outrem. A impressão da morte como registro identitário, a condição de se estar morto contra a memória. O cansaço. Sim, morreu há 2 anos. A frieza sem condição da oração determinativa. Está morto, repito, desabitada. E digo num automatismo que me é natural, como poderia ter dito, quanto frio faz nesta primavera? Sou testemunha. Aos que me morreram, devo a identidade. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Até ao dia em que me enterrem o cansaço. Amém. Corte. Falavas-me da falha que te mancha o rosto. Dizias da falha que se não vê, vê-se. O teu rosto sem falhas e tu sentado à margem da estrada falando-me da falha. Que a levamos todos como um número, a falha que fica de tudo o que poderíamos ter sido e que sem sermos sempre soubemos que nunca o seríamos. Bebes. E enquanto te vejo beber, juro ver-te a falha de que me falas. Uma estranha espécie de silêncio que entornas na boca até que transborde no fim dos teus lábios, que os levas assim sempre gretados como o sol naquele verão. Quando o quiseste engolir, mesmo antes de saberes que eram os raios que te mastigavam a língua.
o corpo total da luz a devorar-te o rosto. Depois disso, só tu aqui, sorvendo o choro de copos de plástico. À margem da estrada, todas as ruas te parecem como esta. Gelo, vidro cerzido, desfazendo a respiração das pedras. Que és como uma pedra, dizes, ao limpares da boca os restos de choro que, ao caírem-te no interior do peito, te afogam a memória do sol. E tu que não choras, não chorarás. Guardas junto ao peito as cores certas de cada noite em que me perguntaste: achas que morro? A falha crescendo-te no rosto. Que morres, e morremos todas as noites ao descermos as ruas desta cidade que não nos viu nascer. Quando eu morrer, enterras-me um pouco mais perto do sol. Antecomeço. No princípio, dizem-me, nasci de má vontade, o que talvez explique a minha química atração por varandas e outros lugares necessariamente acordados. O que do início sei é isto: eu, parte mãe, parte pai, e um terço de janela aberta, com vista para um lago de gansos de Bremen, seco. O meu bisavô, que terá gostado de nascer mais do que eu, por se ter demorado longamente a morrer, acreditava mais nos gansos do que nos cães, que dizia não serem de total confiança. A lealdade sempre teve asas, mas apenas das que servem à velocidade com que se afugenta o inimigo. Não acredito em cães. Ou nos gansos, que não chegaram a grasnar à minha primeira infância. Apenas em lagos artificiais, vazios, onde sou a mais leal defensora do cimento, da adolescência betonada e deste ser-se adulto em granito. Só a literatura serve à altura. Das janelas, das varandas com vistas para os pátios desta proclamadíssima arquitetura portuense que se pinta de cor de ganso sem voo. Li primeiro do que escrevi. Li cedo e escrevi tarde. Ninguém me enganou. Não existiram versos, nem mesmo rimas de São João. Nunca existiu poesia para além do bom gosto musical de um bom parágrafo. Chamam-me poeta, sem saberem que nasci de má vontade. Que só perdoo ao Pessoa o ter existido por ter sido Soares. O primeiro apelido da minha família materna, de quando ainda se dava luz ao nome. Todo o resto é-me tão repulsivo como a ideia de existirem fogões, torradeiras, vassouras e esfregões, a que devo uso quando apenas me servem ao riso ignóbil de quem se observa pelo lado de fora, fora da costura do mundo. Onde batons vermelhos, rímel negro e meias de vidro são mulheres de passo quebrante, mancha de sangue sob uma superfície escura com nome ou sem ele. Enquanto eu rio manhanil, indigo ou azul petróleo, por ser desta má vontade que invento à falta de vertigens que me obriguem a guardar em terra a velocidade das palavras suspensas no princípio da minha língua. Estações. Haverá sempre inverno, e a alfazema, lá fora, crescerá ainda antes do fim do verão. É certo que se trocam as estações, e o inverno, incansável, omnipresente, é o mais exímio serviço público desta cidade. Em breve deixaremos de contar com as outras estações. As outras épocas, desempregadas, ou em via disso, penduradas pelos colarinhos às árvores semi-despidas, tremem só de imaginarem que rosto deverão tocar quando o sol as vier soltar. A primavera suicidou-se. Barbitúricos, é claro, nada de cortes nos pulsos, temerosa que deles saíssem folhas de plátano vermelhas, porque a morte da primavera é o fim do outono, e ela sabe-o. Jaz entre o calor do alcatrão e o lixo de uma valeta. Traz dentro dela o outono hibernado, alimentado pela vitalidade do verão passado. O outono é um urso que, ao despertar, se verá não numa gruta, mas no interior de um tronco, onde antes floriam amendoeiras. Como um feto cardíaco no ventre de um frémito, esperando apenas que chegue o cordão para se enforcar. De suicídios temporais em suicídios temporais, restam-nos inverno e verão.
o melhor e mais distinto dos funcionários e o mais ambicioso e desleixado dos criados. A natureza burocrática tratará do resto. E de verão minguante em verão posto, será um instante. Haverá sempre inverno, e a alfazema, não estou já certa se crescerá. Mão. Para o Bernardo H. Lopes. O meu irmão bate à porta. Imita o som de um coração a bater. Do outro lado sei que não é gente que bate. Antes o pulsar de algo que me cria mais admiração do que alegria. Decorei todas as partes em que se dividia o coração quando andava na escola. Não sei se ainda o separam da mesma forma, mas sabia de cor os nomes. Fechava os olhos e dizia-os muito lentamente de memória. Ventrículo é vermelho, aurícula branco. Ventrículo é sopro e nada tem em comum com o coração, antes com o ar ou a falta dele. Aurícula, por ser branco, é o risco que a maré deixa na areia ao regressar ao mar. E talvez tudo isto seja apenas uma forma diferente de dizer que é de ausência e abandono que o coração é feito. Embora não o pensasse quando o decorava, gostava mais das regras da circulação sanguínea do que a sua forma desproporcional, batente. Parece com batentes que têm a forma de uma mão fechada. Bate com a força com que o largam, com que largam a mão sobre a madeira ou o coração à porta de alguém. Prefiro a circulação. Sem mãos ou sem toque. O movimento que faz as ondas partirem e chegarem sem nunca estarem e sem nunca terem ido. O meu irmão não. Ele é o elemento cardíaco desta família. Divisível também em partes para que se compreenda melhor do que é feito. Enquanto eu apenas abro e fecho a porta. Parto e fico ao mesmo tempo. Beatriz, ia falar da tua editora, mas se quiseres dizer alguma coisa sobre aquele poema, sobre aquele texto, fragmento inicial das mulheres, da lição para as mulheres. Eu tenho uma coisa a dizer. Diz. Mas não vou falar sobre o facto de ser atriz e de hoje não trazer lábios vermelhos. Vou dizer-te que a minha filha chama-se Alice e tu havias de a adorar. É que o pior é que esse texto é uma plaga, é uma brincadeira com um casal de amigos meus. Que pronto, conheceram assim umas meninas que achavam muita piada o simbolismo da Alice, não sei o que, estás a ver aquelas raparigas que são aparentemente muito sedutoras, mas depois tentas, faz ali um avancinho qualquer e a coisa fecha. Sim. Pronto, aquela que é uma sugestão, mas nunca passa da sugestão, é só uma impressão. Não é que seja uma falsidade, não é? Pronto, não conhecia as pessoas em questão. E não eram atrizes, e não eram bailarinas, aquilo depois foi... é uma brincadeira, é uma blaga. Pronto, mas de facto, assim lido, parece assim quase um statement. Isto é uma brincadeira, eu só estou a perguntar-te porque tu deste-me a entender que este texto já te deu alguns dissabores, é isso? Claro, eu escrevi isso por acaso foi publicado em 2015, mas eu escrevi em 2013 e todas as questões que nós hoje abordamos, e bem, na altura não existiam, não se falava ainda. Então isso foi uma brincadeira. Alguns textos meus que são brincadeiras, são bolados entre amigos, percebes? Por exemplo, este meu irmão, muito obrigada por teres lido. Porque nunca tinha lido, é um texto que eu gosto muito. Foi para o Bernardo, também teve a ver com uma conversa que a gente tinha tido sobre... Pronto, nós somos irmãos, fazemos uma diferença de quase 7 anos e somos muito diferentes. E ao mesmo tempo muito parecidos. Ele também é Bernardo R. Lopes, temos as mesmas siglas e não sei o quê, pronto, é engraçado. Mas de facto ele é um elemento cardíaco da minha família, é um pessoa extremamente emocional, que não parece, mas é. Pronto, também foi de uma conversa que tive com ele. Há coisas que surgem assim, que eu acho muito giras. É muito lindo. Eu acho.
E em relação à editora que tinha o teu nome, não é? Não, ou melhor, tinha o meu nome, era IR Lopes, exatamente, tem uma ligação com o meu irmão, porque o meu irmão formou-se em Belas Artes. Então a ideia, quando eu criei a editora, ela chama-se IR Lopes porque era eu e ele. Ok. Sim. Mas faz-me lá. Isso eu não sabia. Não, em relação à editora, Lopes no fundo, a minha pergunta irmã. tu criaste uma editora, o que eu acho interessante em alguém que escreve e que depois cria uma editora, é esta ideia, parece-me a mim, de tu queres responder, depois, enfim, já te disse isto no outro dia e tu deste uma resposta, no fundo estou só a pedir que a repitas porque acho que é uma resposta importante. Mas parece-me que quiseste criar um espaço de alternativa, mas também era porque achavas que as coisas se deviam passar de uma determinada maneira, não é? Sim, sim. Bem, eu vou dizer a primeira frase que tu vais gostar. É assim, Tipo, diz que pedido, não é? Diz que pedido. Não, opá, eu acho muito interessante quando ouço editores, principalmente microeditoras, a dizerem: não, eu criei esta editora porque era um grande sonho meu, aqueles idealismos e não sei o que, eu quero mudar a literatura portuguesa. Eu não queria. Não, eu estava desempregada. Precisava de uma fonte de rendimento. O que também é um bocadinho, quer dizer, elas também servem para isso. Tu fazes uma editora para teres uma fonte de rendimento, Beatriz. Foi a pior ideia do mundo. Aliás, o Passos Coelho, e desculpem estar a chamá-lo para aqui, dizia que na nossa geração tínhamos de ser empreendedor. Eu sou a pior empreendedora do mundo. Tirem-me isso da frente. E, aliás, a minha editora revela muito bem isso. Eu tive a sorte de ter algum capital inicial e pensei, pronto, eu tenho de montar um negócio, qualquer coisa, porque tenho renda para pagar, água, luz, aquelas coisas chatas e humanas que todos nós temos de fazer. O que é que eu vou inventar? Dadas as minhas limitações, eu não ia abrir uma loja de quê? Nada. Eu sou uma péssima vendedora. Vou fazer uma editora. Então, o que é que... Uma editora, mas então tinha de ter um designer, tinha de ter a tipografia, Eu não gostava de nada disso. Primeiro, eu sou muito esquisita a nível de design. Não gostava, parecia-me tudo assim com umas cores muito fluorescentes, assim, uns amarelos, uns azuis assim berrantes, assim, umas coisas que faziam-me confusão. E depois, o dinheiro que eu ia gastar na tipografia, assim, eu ia logo à falência. E o desgraçado do autor que quisesse publicar comigo, assim, nunca na vida veria €1 à frente, nada. E eu, por acaso, tenho o princípio, isso é um lado ideológico, mas resumo só isto. É ideológico, mas tem um fundo extremamente prático e materialista, que é... Eu compreendo que algumas microeditoras, por não terem muito dinheiro, paguem os seus autores com livros. Compreendo. Há um problema, é que a gente não come livros. Então, um dos princípios que eu tinha quando criei a minha editora foi que, por cada exemplar, o dinheiro pelo qual ele era vendido era dividido a meio, eu ficava com metade, tendo em consideração que eu era editora, era paginadora, eu fazia mesmo os livros à mão, eu encadernava, fazia aquilo tudo, não aconselho ninguém, fica-se com a coluna desfeita, é horrível. E a outra metade era para o autor, porque, na verdade, como as coisas são atualmente, o escritor é a única pessoa que não ganha, e é o tipo que tem um nome na capa. E não ganha nada. E eu acho que isso é injusto. E isso faz com que, principalmente, a profissão, porque ser escritor também é uma profissão, eu acho que ainda é pior do que os atores e que os músicos. É que já não recebe dinheiro nenhum. Nada. É quase... ok, tu és escritor, mas é só nas horas livres. Tens de ter um emprego das 9 às 6 ou às 8 e depois vais para casa... Tens de ser genial, mas tens meia hora para escrever todos os dias. Pronto, entre o jantar, enquanto as crianças estão aos gritos e lavas a louça, tens de ser genial, tens esses 20 minutos. É uma estupidez, porque tu não podes ter artistas, seja em que área for, que sejam muito bons, se eles não tiverem tempo para irem treinando a sua arte, para criarem uma disciplina à volta daquilo. Tu não ias olhar para o Picasso e dizer assim, olha, você tem de ser genial, mas agora, a partir de agora, só tem 1 hora para pintar todos os dias. E se pintar quiser mais, passa fome. Não podes. Tu, para teres um grau de excelência nas artes, as pessoas têm de ter tempo para se dedicarem àquilo que realmente fazem. E os escritores não têm esse tempo. Não têm esse tempo porque não é uma profissão, tu não ganhas dinheiro nenhum com aquilo. É um ciclo vicioso.
porque vão-me desculpar, é muito bonita a ideia que a gente tem, que existe muito em Portugal, do poeta pobre. É muito bonita. Eles não duram muito, quando são muito pobres, acabam por não durar muito tempo. Qualquer dia tinhas aqui o Clube dos Poetas Mortos, vinham os espíritos, vinham os espíritos falar contigo. Não, é preciso, eu acho que é preciso repensar um bocadinho esse esquema. É óbvio, que o mercado em Portugal não dá, principalmente na poesia, para uma pessoa viver só de poesia. Mas se der para pagar uma conta de água da luz, já é bom. Já não é assim mau. E a tua editora termina justamente porque tu percebeste que era muito difícil mantê-la? Fisicamente era, mas isto também é assim, diz muito de mim, é uma coisa um bocado tonta. Eu acabei com a editora porque eu tinha muitas pessoas a pedirem-me livros. Eu não conseguia fazê-los. Quando tu fazes, isso foi um lado assim um bocado neurótico, quando fazes mesmo livro-objeto, assim, um livro é uma coisa muito bonita, mas demora tempo a fazer. Tu tens, quer dizer, eu tinha as capas eram marmoreadas, eram com óleo, com tinta de óleo. Tinha de fazer a capa, tinha de esperar que a capa secasse, depois tinha de imprimir o livro, tinha de fazer os cadernos, tinha de cozer à mão, depois tinha de ir com aquilo tudo para aquilo tinta. Assim, um livro demora uma semana a fazer para ficar bem feito. Agora imagina o que é acordarem um dia terem, 150 pedidos. Ficas doido. Então é o máximo que é. Eu até posso fazer dinheiro com isto, mas não aguento. Fisicamente não aguento. E foi assim que acabou. E não voltará. Muito bem. O livro não sai no próximo ano, mas a editora... Não sou eu. Não. E assim, voltando, enfim, a tudo que temos estado a ouvir, eu gostava de dizer uma coisa, porque isto é mesmo aquilo que eu acho. Eu acho que nós ouvimos aqui algumas coisas que são francamente... inacreditáveis, ou seja, o que eu acho muito interessante é que tenho passado por aqui, obviamente, muitas pessoas e são sempre atitudes muito diferentes em relação à escrita, e isto são livros, lá está, de 2013 e 2015, e depois há este hiato, e a maneira que se nota, não é, de um certo desapego que tu tens em relação, não digo que em relação à escrita em si, mas ao que foste publicando e essa forma descontraída que tens de falar sobre isso, mas ao mesmo tempo nós estamos perante, lá está, é curioso, não é? Estamos perante coisas bastante elevadas, vou pôr assim. E fazendo este elogio, mas tinha que o fazer mesmo, porque acho que é preciso, porque tu pões a coisa num lugar que às vezes precisa de um contraponto no melhor sentido da palavra, e o contraponto hoje sou eu. E portanto, ainda bem que estás aqui e obrigada por teres vindo. E gostava de te perguntar isto, que é, o Bukowski tem aquela coisa, não é? Se eu não escrevesse enlouquecia, se não escrever enlouqueço e tal. É um bocadinho também isso. Isto porque eu acho que há um lugar sombra muito, ou seja, como tu dizes há bocado, o belo que está nas coisas difíceis e que está nas coisas duras, e a maneira como tu as abordas, também de uma forma bastante, enfim, transparente, lá está, os lugares obscuros, mas de uma forma transparente, identificas-te com esta... Escrever também enlouquece, mas é diferente. Não, eu por acaso, pelo menos a minha escrita, eu encaro como um processo de redenção. Redenção do passado, não só do meu, como do meu passado familiar, tudo isso, mas sim, eu sei que isto é um clichê, mas no meu caso é verdade, tem um lado terapêutico, sem sombra de dúvidas, porque através da escrita eu muitas vezes percebo coisas, mesmo a nível emocional, que eu não estava a ver. É quase como se a escrita te permitisse... Olha, era a ideia que eu há bocado estava a passar do quadro. A escrita permite-me a mim dar 3 passos atrás e contemplar o quadro no seu todo. Percebê-lo. E aceitá-lo. Percebes? Nesse sentido, é redentor. Agora, se enlouquece... enlouquece. Escrever também enlouquece. E aquilo que tu... Porque falávamos eu faço este desafio de se trazer alguma coisa para ler e etc. E tu não trouxeste, não há Sou problema... uma desavergonhada. Não há problema nenhum. Mas dizias-me, as minhas referências são muito mais do romance. E gostava que me falasses também um bocadinho disso, porque... Pergunto-me se o facto dos teus textos, dos teus fragmentos também terem esta forma, se não vem também daí, não é? É quase como se cruzasse, a sensação que eu tenho é que se cruza a poesia e o romance em ti e que tu estás no meio a segurar as duas. Eu acho que não sou boa nem numa coisa nem noutra, e por isso arranjei assim uma coisa híbrida que corre mais ou menos bem.
Eu acho que é por aí, porque eu, como romancista também não tenho grande futuro. Não, eu leio mais romance, mas sim, é assim, há autores portugueses, poetas portugueses que gosto muito. Olha, gosto muito da Inês Dias. Aliás, eu era para ter trazido um livro da Inês, mas esqueci. Ela também, conhecendo-me como conhece, ela perdoa-me. Inês, que já esteve no clube já há alguns anos. E que era a minha editora. Sim. Pronto, por isso, desculpa-me duplamente. Mas olha, o Rui Miguel Ribeiro, o Rui Pires Cabral, gosto muito dele. Gosto muito do David Teles Pereira, que eu saiba, só publicou um livro que eu não tenho. Mas eu li, nós somos amigos pessoais, então li muita poesia dele quando ele era mais novo. Gosto muito da Raquel Nobre-Guerra, gosto muito da Cláudia R. Sampaio. Pronto, há uma influência. Agora, se me perguntares assim, coisas mais sérias, é romance. E o romance, tenho muitos autores que gosto. Sabes que eu, quando era pequena, é muito engraçado escrever. As minhas professoras de liceu, soubessem que eu escrevo, tinham, não sei, provavelmente tinham um infarto ou um AVC. E eu era completamente disléxica. Eu não sabia e tive muita dificuldade a aprender a ler. Eu aprendi a ler já muito tardiamente. E aprendi, aquele texto que estavas a ler ao bocado, daquela senhora velhinha, ela era pianista, e foi ela que me ensinou a ler e a escrever com uma paciência descomunal, porque eu não conseguia, de todo. E quando comecei a aprender a ler, começaram-me a dar os 5, os 7, os 8, aqueles livros juvenis, eu não achei piada nenhuma aquilo. E o meu pai, que queria estimular-me, queria que eu lesse, não é? Coitado do homem, ele passou não sei quantos anos a ler-me o dicionário, para ver se eu aprendi alguma coisa, imagina. O meu pai recitava-me o dicionário à noite, que eu acho que é uma coisa fabulosa. O significado das palavras foi muito mágico. E o primeiro livro que li, do início ao fim, foi Pela Estrada Fora do Kerouac. Porque eu li os livros que o meu pai tivesse a ler. Não mal também, Não. Acho que foi giríssimo. O livro que o meu pai tivesse a ler era o livro que eu lia. A única exceção foi quando ele estava a ler o Pavilhão dos Cancerosos, que ele disse, mas isto é capaz de ser pesado. E, de facto, tendo em consideração que eu tinha 12 anos, eu concordo com ele. Concordo, acho que, de facto, não era um livro que eu li naquela época. Mas li muito daquilo que ele estava a ler. Depois foi muito engraçado. Na altura em que comecei a ler poesia, o meu pai deu-me Lorca, como é óbvio, não é? O meu pai é espanhol, a minha mãe ficou furiosa. Então, primeiro impingiu uma Florbela Espanca. Eu disse assim, obrigadinha, mas não. São gostos pessoais, a senhora era genial, mas eu não gosto, lamento muito. Aliás, o meu primeiro livro teve para se chamar, se houvesse ideia, que era Florbela Espanca aqui não entra. Para tu veres o grau. Florbela Espanca aqui não entra, tinha sido porreiro, mas deu-me o Pessoa. Deu-me Álvaro de Campos e aquilo correu bem. Eu gostei bastante de Álvaro de Campos e depois gosto muito de Bernardo Soares. Mas pronto, havia assim aquela disputa que eu achava engraçado. E mesmo depois com os escritores, sei lá, olha, eu adoro o Hemingway. A minha mãe adora Steinbeck, então obrigava-me a ler Steinbeck, que acho muito chato. Aquilo a Leste de Paris, primeiro para o homem começa, aquilo demora muito tempo. Eu sou despojada em relação àquilo que eu escrevo, mas também sou despojada em relação aos outros. Claro, faz muito bem. Isto, pronto. Português, eu gosto muito de Lobo Antunes. Sou daqueles, pronto, naquela guerrilha que há Saramago, Lobo Antunes, eu sou da claque do Lobo Antunes, faço parte. Não me importava de andar com uma t-shirt, a dizer Allah forever. Usava na boa. E gosto muito da Agostina. Gosto muito, olha, o Virgílio Ferreira marcou muito quando eu era novinha. O Em Nome da Terra, acho que foi a primeira vez que eu li um romance em que chorei quase do início ao fim. Eu acho muito interessante quando tu estás a ler, quando és muito novo, e estás a ler um romance e estás mesmo a viver a história e a emoção das personagens. Foi isso que me deslumbrou. Pronto, são essas as minhas influências. E agora, até porque gostava de... Não sei se alguém tiver alguma pergunta, estejam à vontade para a fazer. Nós estamos quase a chegar ao fim. Eu ainda tenho uma pergunta para a Beatriz, mas não quero deixar de abrir espaço para... Há aí qualquer coisa que vem na nossa direção? Não. Estava a olhar para mim com a hora, achei que eu não vejo, eu tenho os óculos, por isso não... Se houver alguma pergunta, estejam à vontade. Gostava de perguntar, tentar pôr isto... Hoje estou um bocadinho à procura das palavras, porque como conversei com a Beatriz sobre algumas coisas, quero sempre que isto dê o espaço à Beatriz para ela responder como lhe apetecer.
Tu disseste uma coisa que eu achei muito... que me causa uma grande impressão, uma forte impressão, que foi que as pessoas que andam... as pessoas que andam pela vida sem viverem determinado tipo de coisas ainda não sabem o que é a vida. E deixando-te assim algum espaço, mas no fundo para terminar, porque eu acho que isso é um olhar sobre o mundo, não é? E é um olhar sobre a vida e sobre o que é isto de andarmos aqui, sobre a existência. E imagino que isso também informe muito a tua escrita, obviamente, sim, não é? Sim. Gostava que falasses um bocadinho sobre isso, como achares que te faz sentido. Olha, eu acho e penso muitas vezes nisto. A gente vive numa sociedade que cada vez mais parece que tem uma aversão ao sofrimento. Tanto ao seu próprio sofrimento como ao sofrimento dos outros. É quase como se a dor seja por que for, sei lá, por um desgosto amoroso, ou por uma briga com um amigo, ou por coisas mais sérias, como seja uma doença, a morte de alguém. Qualquer tipo de dor, a dor é uma coisa que assusta as pessoas. Que elas não têm espaço emocional para aceitar a dor do outro e falar com ele sobre a sua dor, nem para aceitarem a sua própria dor. É quase como se vivêssemos numa sociedade em que estamos todos viciados e estarmos alegres e felizes. E o ser humano não é isso. O ser humano também é sofrimento, também é muitas emoções que nós conectamos com coisas escuras, negras, mas fazem parte de nós. E eu acho que um escritor, um artista, para ser bom naquilo que faz, para se entregar à sua arte, tem antes de mais entregar-se à vida, à sua própria vida e aceitá-la em tudo aquilo que ela dá, do bom ao mau, e viver intensamente. Nós, quando estamos alegres, somos muito intensos. Rimos, gargalhamos, damos abraços, mas na dor também devemos ser, pelo menos perante nós próprios. E uma coisa, por exemplo, que eu acho, é uma das minhas sentimentos e emoções preferidos e que está a desaparecer da nossa sociedade é compaixão. Compaixão é a tua capacidade de veres o outro, de o ouvires e sentires um laço emotivo forte com ele, que te permite sentir a dor dele também e ajudá-lo. Isso está a desaparecer. Tu não tens pessoas que sejam verdadeiramente... tenham um espaço emocional para sentir compaixão. Todos sentimos de vez em quando, assim, um flop. Porque aconteceu qualquer coisa. Agora, por exemplo, temos pelos ucranianos. Eu acho excelente, ótimo, também sinto. Mas quem é que sente compaixão pelo desgraçado, que só tem um olho e vive na rua e passa fome? Ninguém tem, nem olha, ninguém vê. Nós não nos olhamos uns aos outros. E devíamos começar a fazê-lo. E eu acho que é o lugar do artista, seja em que campo for, olhar de frente o outro, com coragem, da mesma maneira como sendo olhar ele próprio. E tem sim de mergulhar na imensa complexidade que é estarmos vivos. Esta coisa de respirarmos, mesmo quando não queremos. Muito bem, Beatriz Hierro Lopes. Vamos ler mais 3 fragmentos da Beatriz. Infâmia. A vadiagem de sino na mão, garrafa cortada e olhos cegos, tronco seco e polido com que bate compassivamente no chão, marcando tempos aos olhares que se desviam ou se fixam nesta marcha de miséria entre vagões no subterrâneo. De olhos fechados, cega vadia, cão vadio, latindo língua de sino, a mais fiel portuguesa de há não sei quantos séculos. O que deveríamos ter por hino à glória de uma nação enfileirada numa procissão de pernetas, manetas, cegos ou cancerosos, pedintes ou calados. Aos que não se enfileiram, este vagão é a sala de espera, e sem que alguém saiba, carrilhão de pequeníssimos gestos, vozes cruas, que no trajeto curvarão cabeça, corpo e dedos, baloiçando primaveras, verões inteiros entre as margens dos dentes, sem pão que haja, além destas palavras de cobre, dando pressa ao vagar de Deus, oculto em cada sinal de emergência. Trago ao peito medalha de prata, sino encabeçado por 3 rostos de asas pequenas. Tenho a língua do ferro, e talvez por isso, talvez só por isso, saiba do cobre e da diferença multicolor entre este e a ferrugem dos ponteiros que ancoram passados à minha boca. O teu, o meu, o nosso. Sou vadia, e o mesmo é dizer que nasci do fundo do mar, onde naufrágios sepultam o progresso de outras vontades. Não tenho hino, glória ou fidelidade.
E se tenho por língua esta língua, é dela o toque, a vibração contra a emergência de haver quem nos salve deste infame orgulho de ser português. As vozes. Ninguém é verdade no meu tempo, ou no tempo em que os meus dedos afastam este aristocrático medo de falarem de si mesmos. Tenho por desejo criar um coro tão trágico que faça tremer os outros, tão classicamente ultrapassados. E ninguém, além dos que leio e conheço, serve tão bem o meu propósito de plantar vozes no chão que subam até aos limites do telhado. Se me pedem personagens principais, pego naquelas de contornos mais elevados e dou-lhes relevo com o toque das penas ou com os bigodes de um gato. À tragédia, basta-me abri-la num canto qualquer de um livro, jornal ou objeto roubado. É o que menos valor tem. Interessa-me, sobretudo, o coro, o ressoar das vozes que fazem estremecer o soalho, a canção prolongada, a repetição longuíssima que junta dias e noites, meses e anos, num único e absoluto grito. É isto que da escrita fica. Nem eu, nem tu, nem nós. Antes Hitchcock, com um ataque aéreo de pássaros coloridos que tragam à luz os sonhos de uma noite. Ou um qualquer russo que faça da imagem som, palavra, emoção. Narrar um coro em paisagem pós-moderna sobre os carris do metro, puxado a passados quebrados que lhes amortalham a voz ao rogarem, pedirem, ditarem, exigirem um pouco mais de silêncio do que este mundo tem para lhes dar e que, em troca, lhes responde: só a noite não é possível. Nome. Prendo-te o rosto, o corpo arqueado sobre o instante, o dorso refletido sobre o embuste da luz. Reorganizo-te o peito, a sinalética desconhecida dos medos. Traço-te a história. Nomeio-te na arquitetura frágil do meu dicionário privado. Pose-te sobre a mesa de cabeceira, que talvez tenhas por nome apenas o que em mim tem nome. Madrugada a tempo de nunca se fazer alvorada, janela fronteiriça, chave pequena e olhar clandestino sobre esta longuíssima forma de fazer silêncio com as mãos. Fabrico fés. Fabrico crenças. E não há ninguém que saiba urdir as palavras às costas dos meses melhor que novembro. O meu nome visto de baixo. Obrigada, Beatriz. Obrigada. E obrigada a todas e todos que aqui estiveram hoje. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada.